Olá, estudantes do 9º ano, eu sou a professora Jaqueline, essa é a nossa aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós vamos ler uma carta do leitor, reconhecer características estruturais e funcionais desse gênero. A carta do leitor é um gênero textual que permite diálogo dos leitores com o editor de jornais e revistas ou entre os leitores. Seu objetivo é possibilitar ao leitor expressar-se sobre assuntos publicados em jornais ou revistas ou sobre assuntos polêmicos do momento. Então, por meio da carta do leitor, a gente consegue interagir com o jornal e a revista. Antigamente, não existiam recursos como a internet. Hoje, nós podemos ir lá nos comentários e falar sobre um texto, certo? Mas a carta do leitor não é isso. A carta do leitor é um texto que vai ser publicado no jornal. Ela passa aí por um filtro, o jornal recebe, não são todas as cartas que são publicadas, mas até hoje ela persiste. Se você quiser ter uma carta sua publicada em um jornal, você pode fazer isso. Lembre-se, não é a seção de comentários, tá? Apesar de que você pode interagir também com o jornal ou com a revista por meio da seção de comentários. Carta do leitor são textos breves escritos em primeira pessoa. São temas atuais e de caráter subjetivo. A linguagem é simples, clara e objetiva. As frases descritivas existem frases descritivas, narrativas e argumentativas. Também existe presença de destinatário e remetente. Então, por que o texto é escrito em primeira pessoa? Porque o leitor está falando dele mesmo. Então, ele está respondendo a opinião dele próprio. Temas atuais de caráter subjetivo, porque o autor está dando a opinião dele a respeito de um tema que foi publicado no próprio jornal, na própria revista. Então, ele não vai mandar uma carta falando sobre ele mesmo e a história de quando ele era criança. Não é isso. O que ele vai falar é a respeito de um tema que já foi publicado, tá? Linguagem simples, clara e objetiva. As frases podem ser descritivas, narrativas e argumentativas. Tem presença de destinatário e de remetente. Nós vamos ler aqui uma carta do leitor que foi publicada no dia 6/2/2016 no jornal Comércio de Jaú, sobre o consumismo. Muitos dos males que afligem a humanidade e fazem entrever a possibilidade de um futuro trágico são provocados pela mentalidade consumista na qual estamos inseridos, que é sinônimo de mentalidade egoísta e se resume na fórmula de possuir tudo logo, sem pensar nas consequências que a nossa atitude pode trazer à própria sobrevivência do planeta. Basta pensar, só para dar um exemplo, na selvagem destruição da floresta amazônica por motivos econômicos, no avanço do deserto na África, na poluição do ar e dos mares e no buraco de ozônio que foi encontrado na atmosfera na direção dos polos. Todos esses fenômenos foram certamente causados pela ação dos homens. É necessária uma mudança de mentalidade. Então aqui nós temos um exemplo de carta do leitor. Deveríamos ser as pessoas que não desejam tudo e de uma vez só, para si mesmas, mas impulsionados pelo amor, deveríamos ter sempre presentes as necessidades dos outros e, portanto, sabermos renunciar aos bens supérfluos para que outros possam ter o necessário. Deveríamos ser também capazes de discernir propostas semelhantes feitas por grupos sociais e políticos, por exemplo, pela redução dos lucros para dar trabalho aos desempregados, um salário que leve em consideração os encargos familiares, a nossa responsabilidade diante do problema ecológico e assim por diante, para poder apoiá-las e formar opiniões. Esse texto foi escrito por José Camilo Magalhães Paz de Barros, de Jaú, São Paulo, publicado no Jornal do Comércio de Jaú. José Camilo é o autor, mas ele não é escritor do jornal, ele é um leitor do jornal, tá? Vamos pensar um pouquinho. Muitos dos males que afligem a humanidade e fazem entrever a possibilidade de um futuro trágico são provocados pela mentalidade consumista na qual estamos inseridos, que é sinônimo de mentalidade egoísta. Então aqui o autor, ele defende uma tese. Qual é a tese que ele defende? Que ser consumista é egoísmo, que o consumismo destrói o meio ambiente e por isso quem é consumista é consequentemente egoísta. A carta do leitor é o gênero textual predominantemente argumentativo. Portanto, sua finalidade é instruir sobre os últimos acontecimentos, transmitir informações e convencer
ou narrar uma história. Então, se eu digo que é um gênero argumentativo, o leitor vai dar ali a opinião dele. Se é opinião, então seria transmitir informações e convencer alguém de algo. Então, ele vai falar se ele gostou ou não, ele vai defender um ponto de vista, ele vai falar ali o que ele pensa a respeito daquele determinado assunto. Muitos dos males... Então, a carta do leitor é o gênero predominantemente argumentativo. Sua principal finalidade é transmitir informações e convencer, ok? Então, a carta do leitor é um gênero muito bom para treinar a argumentação, tá? Então, você vai com certeza produzir na sua escola aí um gênero parecido com esse. Carta do leitor. Sua estrutura pode apresentar local e data, vocativo, veículo de comunicação, assunto e ou referência à publicação, corpo do texto, despedida e assinatura do leitor. Exercício de número 1. Provavelmente a carta do leitor que foi enviada ao jornal considerava os elementos de composição de uma carta, indica os que foram mantidos e os que foram retirados. A carta foi publicada no site do jornal. Ela contém a mesma estrutura de uma carta pessoal? Justifique sua resposta. Escreve lá no teu caderno e eu já volto. Nesse caso aqui, pessoal, nem todos os elementos que nós vimos aqui vão aparecer. Local e data, tinha aqui? Vamos ver no texto? Tinha local e data? Vamos voltar aqui no texto? Ó, tem local e data. Então, 6/2/2016. Vamos ver qual que é o outro. Vocativo, ou seja, caro jornal, caros editores de jornais. Tinha?
Não, não tinha. Vamos ver o outro. Assunto e referência? Sim. Corpo do texto? Sim. Despedida? Não. Assinatura? Sim. Então vamos ver aqui. Foram mantidos local, Jaú, São Paulo, e data 6/2/2016. O assunto, que foi o consumismo, e a assinatura, José Camilo Magalhães Paz de Barros. Foram suprimidos o vocativo e a despedida. Então, ele poderia ter feito um vocativo e uma despedida, mas ele não o fez. Poderia fazer, mas não fez. Essa carta é igual a uma carta pessoal? Você já estudou carta pessoal. Carta pessoal, ela vai falar coisas do dia a dia para uma pessoa que você conhece. Nesse caso, é igual? Não é igual. A carta possui mudanças estruturais, passando a ter uma estrutura de texto jornalístico. A edição é feita com os objetivos de destacar informações, padronizar os textos que serão publicados. Então, por mais que você tenha feito um pouco diferente, eles editam para ficar dentro do padrão do próprio jornal, tá? Exercício de número 2. Deveríamos ser pessoas que não desejam tudo e de uma vez só para si mesmas. O que seria esse desejar tudo de uma vez só para mim mesmo? É aquele consumismo desenfreado do eu quero tudo e quero agora. E aí você quer coisas, você ganha essas coisas e elas acabam ficando jogadas lá na sua casa e depois elas voltam para o meio ambiente. O que você precisa pensar é que quanto mais você compra, mais coisas você vai ter, mais coisas você vai jogar fora. Então, a gente não precisa ter tanta coisa. Nós podemos reduzir as coisas que nós temos. Em vez de ter 40 utensílios de cozinha, você pode ter 2, 3 utensílios de cozinha, que fazem o mesmo trabalho. Eu, por exemplo, uma vez eu comprei um descascador de alho, um moedor de alho que eu não uso. Porque para moer o alho nele, eu tenho que descascar todos os alhos. Então, o mais difícil para mim é eu descascar. Depois que eu já descasquei, eu pico, eu acho mais fácil. Tem que lavar o moedor. Então, eu não gosto dele. Eu comprei, tá lá, parado. Eu não joguei fora, porque ele ainda é bom, só que eu não uso pra nada e ele tá lá. Ele não teve utilidade na minha vida e logo ele vai voltar para o meio ambiente. Então, o consumismo faz com que a gente compre coisas que não precisa. A mídia, ela se coloca de maneira a dizer que a gente precisa proteger o meio ambiente, só que o tempo todo colocando coisas para a gente estar comprando. E isso é um incentivo ao consumismo, tá? Você precisa prestar atenção nisso. Mas voltando aqui, qual é a variedade linguística que predomina nesse texto? Que aspectos justificam o emprego dessa linguagem? Qual é a variedade da linguagem e que aspectos justificam o emprego dessa linguagem? Escreve no teu caderno e eu já retorno.
E aí, o que você respondeu? Vamos ver? Predominância da linguagem respeita a norma padrão, linguagem formal. Então, apesar de ser uma linguagem formal, não é necessariamente uma linguagem jornalística, tão formal assim. Uma linguagem mais leve, ela não tem palavrão, não tem erros de concordância, não tem gíria, mas não é uma linguagem tão formal. É formal, mas é uma linguagem ali no meio, né? Os aspectos que determinam essa linguagem predominante são o tipo de suporte e o seu público-alvo, ou o assunto abordado e a intenção do leitor-autor. Então, ele escreveu de uma maneira que pudesse ser compreendido por todos. A linguagem dele é clara, é objetiva, é leve, não é coloquial, não é uma linguagem do dia a dia. Foi suficiente para ser publicado no jornal, mas não é uma linguagem do dia a dia. Muitos dos males são provocados pela mentalidade consumista na qual estamos inseridos. Deveríamos ser pessoas que não desejam tudo. Deveríamos ter sempre presentes as necessidades dos outros. Essas formas verbais estão flexionadas em que pessoa? Explique o efeito de sentido produzido pelo uso dessa flexão. Quero que você escreva no teu caderno e eu já retorno. Nesse caso aqui, nós temos o deveríamos. Deveríamos estar utilizando a terceira pessoa do plural. Nós deveríamos. Professora, mas você não disse que tem que escrever em primeira pessoa? Sim. Só que ele escreveu na primeira pessoa do plural. Quando ele diz deveríamos, isso faz com que o leitor se aproxime dele. Então ele está chamando o leitor para dizer, olha leitor, eu e você temos esse compromisso. Eu e você precisamos fazer isso.
Por isso que ele diz deveríamos, para aproximar o leitor. Então aqui nós temos, os verbos estão flexionados na primeira pessoa do plural, que é nós deveríamos. Isso é feito para aproximar o leitor do autor. O uso da primeira pessoa do plural evidencia o caráter subjetivo do texto, ou seja, o caráter de opinião. Então ele está dando a opinião dele a respeito de um determinado tema, e aí ele diz, nós deveríamos estar fazendo isso. Nós temos que fazer tal coisa. Ele chama o leitor para ter responsabilidade. E nesse caso, ele tem toda a razão. Nós todos devemos fazer a nossa parte em relação ao meio ambiente. Por quê? Porque o consumismo pode fazer com que cada vez mais seja gerado mais lixo, sejam gastas mais matéria-prima, sejam gastos mais recursos renováveis, e aí isso vai fazer com que o meio ambiente sofra, porque não tem onde jogar tanto lixo. O meio ambiente não consegue degradar, não consegue fazer com que tanto lixo suma. Por isso que é muito importante que a gente reduza o consumo já, que a gente pare de comprar tantas coisas, tanta roupa, calçado, utensílios, objetos, coisas para colocar em casa. Talvez você pode, ao invés de ter uma casa cheia de quinquilharias, colocar para reciclagem, doar e não comprar mais. Não encher sua casa de coisas, porque até mesmo fica ruim para você ficar em casa com muita coisa entulhada. Não é saudável, não é um ambiente gostoso. Um ambiente quanto mais limpo, mais claro, mais livre de coisas, ele é melhor. Claro, todos nós gostamos de comprar coisas novas, mas repense aí quando você for comprar alguma coisa. Será que você não pode, de repente, comprar de segunda mão? Ou será que você não pode utilizar aquele que você já tem, né? Ou alguma coisa que você já tem, será que você não pode revender ou doar para alguém? Reciclar. É muito importante isso, pessoal, para que vocês façam aí a parte de vocês e não em diminuir o consumismo. Então, o uso da primeira pessoa do plural evidencia o caráter subjetivo do texto, ou seja, de opinião, mas também aproxima o autor e o leitor, mostrando que ambos podem compartilhar os mesmos sentimentos e experiências, e isso foi feito de propósito. O autor do texto, ele escreveu deveríamos para chamar o leitor para perto dele, para fazer com que o leitor ele se reconheça nesse texto. Vamos pensar, na carta do leitor, a identificação do autor é fundamental, por quê? Porque é um texto que expressa opinião, isso irá projetá-lo no cenário artístico, ou toda opinião pertence ao conhecimento comum. Nesse caso, a identificação do autor é fundamental, porque é um texto de opinião. Então, nesta aula, nós realizamos a leitura de uma carta do leitor, vimos as características estruturais e funcionais do gênero, e falamos um pouquinho sobre a argumentação. Espero que vocês tenham gostado e até breve.